Olá a todas e todos que nos acompanham no 31º Encontro Nacional da ANPAP Existências. Eu sou Valmeri Ribeiro, professora da Universidade Federal Fluminense e dos programas de pós-graduação em Estudos Contemporâneos das Artes da UF e em Artes Visuais do PPGAV, EBA UFRJ. Bom, a minha comunicação hoje se chama Corpo e Emergência Poética, Prática Performativa em Territórios Sensíveis, e eu gostaria de começar, né, apresentando de certa maneira o que nós chamamos, ou eu chamo de práticas performativas, né, em artes. Então, as práticas performativas de pesquisa e criação, elas se constituem como um campo expandido da performance e arte, né? E trazem na base, né, em sua base de pensamento, dois pontos fundamentais para a pesquisa artística: a processualidade e a experiência. A experiência em toda a sua dimensão e intensidade, como uma operação cognitiva, né, que nos conduz, como artistas, pesquisadores, há questões de pesquisa e criação, assim como há um aprimoramento, né, das formas artísticas, tanto para a criação quanto para esse compartilhamento do trabalho artístico e do conhecimento emergente dessas ações. Bom, contextualizando, Territórios Sensíveis se constitui hoje como uma plataforma com vários projetos em desenvolvimento. E para esse ano, na ANPAP, eu estou apresentando um projeto que nós estamos finalizando agora em 2022, que desenvolvemos na Baía de Guanabara, né? Territórios Sensíveis é, então, uma plataforma de pesquisa e criação em artes e ciências, que reúne artistas pesquisadores, cientistas, ambientalistas e, sobretudo, comunidades locais, para que juntos nós possamos atuar de forma performativa e colaborativa na investigação e construção de diálogos entre os campos das artes e as questões ambientais. Eu venho desenvolvendo Territórios Sensíveis desde 2014 e todos os projetos desenvolvidos dentro da plataforma têm como um objetivo também comum pensar ou repensar as práticas artísticas de criação e de fruição, investigando formas ético-políticas e estéticas de fazer arte, assim como o engajamento social e ambiental das artes frente aos desafios contemporâneos. Bom, aqui então, só para localizar a Baía de Guanabara, após um grande mapeamento, né, a Baía de Guanabara tem 412 quilômetros de extensão, e após esse mapeamento por terra, por água, caminhando de barco, de carro, após um grande mapeamento performativo, nós então escolhemos, né, decidimos conjuntamente duas comunidades para que pudéssemos atuar. Uma localizada na Ilha do Governador, a Colônia Z10, uma comunidade de pescadores, e a outra comunidade da Ilha de Paquetá. Bom, aqui uma imagem desse mapeamento, mas com foco um pouco no tema da ANPAP deste ano, Existências, eu pensei em trazer e compartilhar com vocês um conceito o qual eu venho desenvolvendo aí há alguns anos, que está na base de todo o meu trabalho, seja como artista, professora e pesquisadora, que é um conceito chamado corpo poroso. Esse nome ainda está um pouco em decisão, se vai se chamar mesmo, mas poroso no sentido de que abre os poros mesmo, né? Essa porosidade desse corpo nas relações de existência e de coexistência, sobretudo. Então, aqui uma imagem de um mapeamento performativo. Esse mapeamento não se dá simplesmente numa caminhada ou num corpo em deslocamento. Aqui um pouquinho as águas da Guanabara, para que a gente possa também se alimentar um pouco dessas águas e das questões ali existentes, né, que convivem diariamente, seja a vida desses pescadores, seja o sistema petrolífero, né, ou essa petropolítica, como a gente vem chamando, todo um arsenal mesmo petropolítico, a poluição, né, por falta de infraestrutura sanitária também na região urbana, mas tartarugas, peixes, né, tudo convivendo dentro desse território chamado Baía de Guanabara. Bom, como eu falava, esse conceito, então, de um corpo poroso, ou seja, esse mapeamento, as ações, o como acionar esse corpo, né, nessa relação,
um corpo poroso não é um corpo cotidiano, né? Não é simplesmente uma caminhada, não é simplesmente um estar dentro de uma comunidade e conviver com ela. É um como estar, né? Isso tem a base na performance, nos estudos da performance fortemente. Eu venho desse campo de estudos, então para mim é muito importante pensar que corpo é esse, como nos relacionamos, que corpo é esse que chega, né? Um corpo poroso não é esse corpo cotidiano, mas tampouco é só um corpo em deslocamento, em movimento. Então o que é esse corpo em performance, né? Um corpo poroso é uma forma de ser e estar no mundo, de se conectar, de se misturar, criando zonas de contaminação e contágio, sem bordas, sem fronteiras, sem hierarquias entre espécies. Um corpo que busca por um outrar-se, um construir-se construindo, em conexão. Tem uma frase do Emanuele Cocha no livro A Vida das Plantas que é muito bonita, que ele diz que as árvores somente por existirem, né, as plantas somente por existirem, elas já mudam absolutamente tudo no mundo. Nós, como humanos, também mudamos, para bem ou para mal. Né? E o modo como nós existimos, ou a consciência sobre o modo como nós existimos ou coexistimos e nos relacionamos, é extremamente importante. Então, um convite do corpo poroso é também um convite a pensar que corpo é esse que está na sociedade, construindo, né? Que está no mundo e construindo esse mundo. Um corpo poroso, portanto, é um corpo disponível, permeável, em estado de atenção plena. Há alguns anos eu venho trabalhando com as práticas meditativas ativas para acionar esses estados. Um corpo capaz de sentir, escutar, incorporar, tornar corpo. Micromovimentos, microsonoridades, tatilidades e temporalidades, bem como os macromovimentos e amplitude do todo no qual está inserido. Quando falamos em corpo poroso, e nessas práticas meditativas, nós estamos falando na abertura de todo um aparelho, né, um aparato sensório-motor que nós temos e que muitas vezes deixamos um pouco ocultados dentro dessa perspectiva cotidiana desse corpo. Então, como ativar esse aparato sensório-motor para se relacionar e para criar modos de existências e coexistências distintos do que a gente faz no nosso dia a dia, mas que a gente pode também trazer para o nosso dia a dia. Talvez essa seja a grande contribuição da arte, né, na construção desses mundos outros. Um corpo poroso é, portanto, um estado de existir e agir no mundo, um estado de ser numa poética de outrar-se e de construir mundos outros, outrando-se. Essa ideia da construção, do gerúndio mesmo, do estar em construção, se adequa muito ou se alia muito a esse pensamento do Cocha aqui sobre as árvores, né, as plantas. Aqui só alguns exemplos para ficar um pouco também em imagens, isso que eu venho trazendo. Esse foi um primeiro momento de contato com a Baía de Guanabara em 2018. Eu tinha tido um contato em 2016, assim que eu vim morar no Rio de Janeiro, mas em 2018 eu comecei a realizar essa pesquisa sobre lixo flutuante, a relação dos moradores ali do Morro da Conceição, da região da Praça Mauá, com a Baía de Guanabara. E nessa performance eu convido os meninos, né, jovens, crianças, pais, muitas vezes nadando ali no meio de todo aquele lixo, eu convido eles para a gente capturar mesmo a água da Baía de Guanabara e, num gesto político, levar para dentro do Museu do Amanhã, onde eu estava realizando a ação naquele momento. Aqui um pouco alguns trabalhos também com mangue, mas para chegar aqui em territórios sensíveis, nesse ponto da Baía de Guanabara, e esse projeto desenvolvido entre 2019 e 2022, com o apoio do Prince Claus Fund, do Goethe Institute e da FAPERJ. Essa é uma imagem de uma ação com as crianças da colônia Z10, muitos deles filhos de pescadores. Tem várias imagens, eu trouxe só essa, mas é um convite a essas crianças que vivem, né, na beira do mangue, que muitas vezes nunca ouviram esse mangue, nunca se relacionaram com esse mangue, é somente as árvores que estão ali, que estão sendo sufocadas e estão em processo de morte. A partir dessa relação e dessa experiência com as crianças que eu realizei, eu também me senti convidada a chamar, né, os moradores dessas casas que estão efetivamente numa área onde sufoca o mangue, esse mangue está em processo de morte efetivamente, de onde saem todos os canos de esgoto diretamente para o mangue, e eu os convidei só para uma prática também meditativa ativa, de olhar o mangue, olhar suas casas, respirar, estar
em atenção plena e sentir o que é que nós construímos no mundo. Bom, deixo aqui então um pouquinho dessas experiências para que a gente possa desdobrar na conversa a seguir. Muito obrigada.